A apostasia do fim dos tempos. Neste capítulo de 1 Timóteo 4 estudo, veremos que Paulo alertará que nos últimos dias o compromisso com a fé seria cada vez menor, diminuindo consideravelmente. Em contrapartida, as pessoas buscarão cada vez mais a idolatria e o engano do mundo. Então, o cristão deve estar atento à palavra de Deus e ao exercício da fé cristã para ser bem-sucedido em sua vida. O bom combate deve ser bem lutado, e é nosso dever estar atentos às Escrituras e também em dar bom exemplo de Cristo e da sã doutrina de nosso Senhor. 1 Timóteo 4. Contexto histórico. Paulo ensina as características necessárias do ministro, para ser considerado apto e digno a exercer função, e da mesma forma, aos diáconos. Devendo apresentar-se dignos, as características foram descritas, sendo que a igreja é o corpo de Cristo e como corpo, ela deve apresentar-se alinhada, para que tudo funcione corretamente, sem trazer males aos seus integrantes. Paulo lembra que não podemos comportar-nos de forma insolente na casa do Senhor, afinal ela é a igreja de Deus Todo-Poderoso. 1 Timóteo 4h01, a apostasia. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não está claro como exatamente o Espírito expressamente diz. É provável que isto se refira a uma profecia, talvez a predição de Paulo em Atos 20, 29 e 30. Estes últimos tempos incluem a época de Timóteo. Considera-se que os últimos dias começaram com a obra de Cristo. 1 Timóteo 4,10 Jesus é o Senhor. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. A declaração de que Jesus é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem, pode parecer ensinar o universalismo, doutrina que diz que, no final todos irão para o céu, independente de terem aceito Cristo ou não. O restante das Escrituras, no entanto, nega claramente esta ideia. A palavra grega traduzida aqui como especialmente tem o sentido de especificamente. O que Paulo quis dizer não é que Jesus salva todos, ainda mais os crentes. Pelo contrário, Jesus é o Salvador de todos os que creem. Além disso, todos os homens retrata a abrangência internacional do Evangelho. Portanto, Cristo é Salvador de pessoas de toda raça e nação. 1 Timóteo 4h13, leitura, exortação e doutrina. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Leitura pública se refere à leitura das Escrituras durante a adoração comunitária, et 13h15. 1 Timóteo 4h14, o chamado e o dom de Timóteo. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Dom provavelmente indica o chamado e dom para o ministério de Timóteo, indicados por Deus, por profecia, e reconhecidos pela igreja, com a imposição das mãos do ancião. 1 Timóteo 4h15, medita nelas. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Essas coisas nas quais Paulo disse para Timóteo ser meditar e entregar-se são aquilo que ele ordenou nos v12:13. Coisas referentes à sua conduta e ensino 1 Timóteo 5, 1-2. Nestes versículos, a igreja é descrita em termos de família, não proíbe a correção de homens mais velhos. Ele apenas fala da maneira respeitosa como isso deve ser feito. Concluindo, o apóstolo prossegue os ensinamentos ao seu filho Timóteo, advertindo sobre o abandono da fé de muitos quando chegasse ao final dos tempos, muito próximo da volta de Jesus. Eles deixariam o Evangelho e se entregariam ao pecado, aos atos imorais e buscariam apenas a sua vontade, deixando de obedecer às leis de Deus. Paulo lembra que somos do Senhor, um preço alto foi pago, Jesus é o nosso Mestre, e que devemos perseverar em obedecer e nos relacionarmos com Ele, através do Espírito de Deus. Ensina que isso somente é possível através da leitura da palavra, da meditação nela e na prática de tudo o que se lê. Esses ensinamentos não serviram apenas para Timóteo, mas também a nós hoje, em nosso tempo.
Que possamos fortalecer nosso espírito em obediência e fé, cientes de que somos filhos de Deus, servos do Eterno, ministros do Evangelho e sacerdotes neste mundo. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida e ministério de Paulo, o apóstolo, que acompanhou a tua mensagem de amor e salvação pelo mundo. Nós te agradecemos também por seu filho na fé, Timóteo, que foi um discípulo fiel e um exemplo de amor e coragem. Pedimos que nos ajude a seguir o exemplo de Paulo e Timóteo, amando e servindo a ti e aos outros com humildade e devoção. Ajuda-nos a sermos corajosos em nossa fé, mesmo em face da adversidade e da paixão. Que a vida de Paulo e Timóteo nos inspire a viver de acordo com a tua vontade, a ouvir a tua voz e a seguir o teu caminho. Que podemos ser como Timóteo, um discípulo fiel, e como Paulo, um apaixonado da tua palavra. Nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia em nossas vidas, e oramos para que possamos compartilhar a tua mensagem de amor e salvação com o mundo, assim como Paulo e Timóteo construíram. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Deus te proteja e te abençoe sempre. Amém.